Olá, meus lindos e minhas lindas, meus queridos alunos do 8º ano. Vamos dar início à revisão parte 1. Só explicando rapidamente como vai ser a metodologia. Tem essa revisão agora gravada. A parte 1, esses assuntos eles serão aprofundados na nossa videoconferência. Então, peço a vocês que comecem já a colocar esses pontos. E o que o professor vai falando, os pontos importantes, vocês vão anotando, colocando dúvidas para que a gente possa trabalhar em nossa live, certo? Na próxima semana, a gente vai ter a revisão parte 2 gravada e as dúvidas. E essa parte 2 também será aprofundada na nossa live da próxima semana, certo? Explicando a metodologia, vamos à nossa revisão. Meus amores, o começo do nosso assunto do 8º ano, a gente tem esses seguintes assuntos: povo, cultura, nação e território, certo? Vocês vão perceber, eu já vim explicando para vocês, que vocês estão trabalhando nessa unidade muito conceitos, certo? E esses conceitos são conceitos geográficos. É importante que vocês comecem a se familiarizar com esses conceitos, que vocês vão escutar muito no decorrer dos anos, certo? A primeira coisa que a gente tem que começar a entender o que é povo. Povo são as pessoas que vivem num país. Professor, isso não seria população? Seria. Mas povo, a população é um aspecto numérico. O Brasil tem tantas pessoas. Isso é população. Mas agora, quando a gente olha a cultura, o idioma, certo? Agora a gente está trabalhando mais a população. O povo. Então a gente sabe que o povo brasileiro é um povo miscigenado, formado pelo índio, negro e o branco colonizador. A gente sabe que o povo brasileiro tem um idioma, que é o idioma do seu colonizador, o português. A gente sabe que esse povo brasileiro tem uma cultura ou uma identidade cultural própria, singular. Essa cultura, ele vai ter festas, ele vai ter modos de vida diferentes dos países. A gente chama, por exemplo, do carnaval, típico elemento da identidade cultural do povo brasileiro, certo? Vai ter o samba, a bossa nova com música. Esse próprio povo com essa cultura vai ter uma própria culinária, certo? E isso faz com que a gente tenha uma chamada identidade cultural, algo singular. O que é identidade? Não tem na identidade que tem a digital, que faz com que você seja inconfundível com o outro? A mesma coisa é isso. Um povo com sua cultura vai ter uma identidade cultural, algo singular, que não faz com que se possa parecer, mas é algo próprio desse país e desse povo, certo? Esse povo e essa cultura, eles vão formar uma nação, que é a chamada nação brasileira. Os povos indígenas, os povos africanos que vieram aqui para o Brasil, certo? Eles vão estar formando quem? A nação brasileira, certo? Essa nação. E essa nação brasileira, ela vai estar em uma superfície, certo? Superfície territorial. Ou uma superfície, certo? Do espaço, que é o quem? O território brasileiro, certo? E o território brasileiro é uma área da superfície onde uma determinada nação formada por um povo com sua cultura, exerce poder, domínio e controle. Vou dar um exemplo. Alguém, para entrar no território brasileiro, eles precisam pedir autorização, porque essa área aqui tem um controle e um domínio de um povo. Que povo é esse? Brasileiro. E esse povo constitui uma nação. É importante que a gente saiba esses conceitos, certo? Então, relembrando, território é uma área de domínio, controle de uma parte do espaço. Vou dar um exemplo. Normalmente você vê nos noticiários assim: o território do tráfico, né? Nos noticiários. Por que território do tráfico? Porque é uma área, principalmente da favela, dos bairros pobres, onde o traficante ele passa a exercer domínio, controle, certo? O território marítimo brasileiro. Tem uma parte quando está chegando perto da costa brasileira, um navio que for de outro país, ou seja, até brasileiro, ele tem que estar informando a capitania dos portos o que ele veio fazer,
porque ele está chegando muito próximo da costa brasileira, porque ali já passa a ser terreno de uma nação, de um povo, é território de controle de um país, certo? Então, com isso, meus amores, a gente conseguiu, certo, fechar alguns conceitos principais. Tio, e por que esses conceitos vão ser muito importantes? Povo, cultura, nação e território. Porque a gente vai começar a estudar os países. Lembrando que o ano passado, quando vocês eram 7º ano, nós estudamos Brasil. Agora nós vamos começar a estudar os países, os continentes. E os países, os continentes, eles são formados por um povo que tem uma cultura. E esse povo, eles são uma nação, certo? E eles não estão voando, eles não estão flutuando. Eles estão territorializados em uma parcela do espaço, em um território. Tá bom, meus amores? Beijos. Fica bem. Cuide-se. E na próxima live a gente aprofunda outros assuntos e outros aspectos. Até mais. Tchau, tchau.